Mãe solteira abandona os filhos e vai para outro país, e o motivo vai te surpreender. Amanda Ribeiro, 36 anos, moradora de Itaquera, SP, sempre cuidou sozinha dos filhos, os gêmeos Miguel e Ana Clara, 8 anos, e o bebê João, 1 ano e 6 meses. Um dia, ela sai dizendo que vai resolver algo do trabalho, e desaparece. Mas ela esconde um segredo, e partir pode ter sido a única forma de salvar os próprios filhos. Olá, minha dama. É sempre um prazer estar a compartilhar momentos especiais com você. Gostaria de saber seu nome e o que você faz enquanto escuta essa história. Deixe para mim nos comentários. Vamos lá! A cidade de São Paulo ainda amanhecia embaçada quando Amanda já estava de pé. No bairro de Itaquera, o frio da manhã parecia cortar os ossos, mas ela nem sentia. Estava acordada há horas. Tinha passado a noite em claro, sentada na beirada da cama, com os olhos fixos na parede descascada do quarto. Dentro de si, um nó que crescia havia meses. João dormia no berço ao lado, respirando devagar, com a chupeta caída no travesseirinho azul. Amanda se inclinou, ajeitou a mantinha fina e o olhou como se fosse a última vez. Os olhos marejaram, mas ela respirou fundo. Não podia chorar. Ainda não. Na sala, os gêmeos Miguel e Ana Clara estavam embolados num colchão no chão. A TV desligada refletia a luz que começava a entrar pelas frestas da janela. Amanda ficou alguns segundos parada diante deles. Estavam tão grandes, mas ainda tão frágeis. Ana Clara resmungou algo dormindo. Miguel se mexeu, puxando a coberta. Amanda se abaixou, passou a mão no cabelo de cada um, e sussurrou. Me perdoem. Levantou, pegou o celular escondido entre as panelas do armário da cozinha. Era outro aparelho, um que ninguém sabia que ela tinha. Abriu um aplicativo, digitou algo rápido em inglês. Fechou. Colocou o celular no bolso. O café esfriava na caneca. Ela nem tocou. Só vestiu a roupa preta, o mesmo conjunto que usava quando precisava parecer firme para o mundo. Blusa social. Calça justa. Um colar que tinha ganhado da mãe. Respirou fundo diante do espelho rachado da porta. Os olhos pareciam mais velhos. A pele pálida. Ela mesma já não se reconhecia. Pegou a mochila surrada. Nela, não tinha quase nada. Uma troca de roupa, o passaporte vencido, e uma pasta com documentos plastificados que ela guardava como relíquias. Quando atravessou a porta, o mundo lá fora já se movimentava. A vizinha Vera, que sempre acordava cedo para pôr água nas plantas, acenou com aquele sorriso habitual. Indo cedo hoje, Amanda? Tá tudo bem? Amanda hesitou por meio segundo. Mas sorriu, automático. Tem uma coisa no trabalho que preciso resolver. Esses patrões de hoje, viu? Disse Vera, balançando a cabeça. Amanda acenou mais uma vez, com a mão tremendo levemente. Desceu a rua devagar, sem olhar para trás. Na calçada, tropeçou. Chorou por dentro. No terminal de ônibus, esperou circular 3761 com olhos fixos na tela do celular velho. Estava em modo avião, desligado. Já não servia para mais nada. O outro aparelho, escondido na mochila, vibrava em silêncio. Uma notificação. Um nome em inglês. Ela fechou os olhos. Poucas horas depois, estava no aeroporto de Guarulhos. Passou pela segurança com a frieza de quem já ensaiou cada passo. Documentos, passagem, silêncio. Ela embarcou no voo noturno para Orlando, com uma passagem só de ida. Enquanto isso, Dona Lúcia batia palmas no portão da casa de Amanda, como sempre fazia quando vinha buscar os netos. Era dia de escola para os gêmeos. João ia passar o dia com ela. Mas ninguém atendeu. A porta estava destrancada. Lúcia entrou e sentiu um arrepio. Tudo parecia igual, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro de ausência. Um silêncio que doía. Os gêmeos ainda dormiam. João resmungava no berço. A TV estava desligada, coisa rara. Amanda não estava em lugar nenhum. Na mesa da cozinha, um copo com restinho de água. Nenhum bilhete. Às 3h22 da manhã daquele mesmo dia, quando ela já estava em solo americano, uma mensagem chegou ao celular de Lúcia. Mãe, cuida deles por mim. Me perdoem. Um dia vocês vão entender. Foi como se o tempo parasse. Lúcia segurou o celular com força. Leu e releu. A respiração falhou. Sentou-se na beirada da cama e ficou ali, olhando o vazio. Ela sabia. Aquilo não era uma ida rápida. Era uma partida. E Amanda havia sumido. Na quarta-feira,
os boatos começaram a circular. Disseram que ela foi embora pro exterior. Sozinha. Largou os 3 filhos. Cochichava a cabeleireira da rua de baixo. Isso não se faz. Ainda mais com uma criança de colo. Retrucava uma outra mãe, cheia de razão. Eu sempre desconfiei que ela escondia alguma coisa, disse um senhor da padaria, com aquele olhar de quem se acha justiceiro. Mas ninguém sabia o peso que Amanda carregava. Nem o que a fez tomar a decisão mais devastadora de sua vida. Dentro de casa, Lúcia cuidava das crianças com dignidade, mas o olhar estava apagado. Ana Clara começou a fazer perguntas demais. Queria escrever uma carta para a mãe. Miguel, ao contrário, se calou completamente. Ele se lembrava da noite anterior. Da mãe chorando, trancada no banheiro. Dela falando sozinha, em voz baixa. Eles não vão ficar seguros aqui, eu não tenho escolha, não posso deixar que descubram. Ele não entendia, mas sentia medo. Em Orlando, Amanda se hospedava num pequeno quarto alugado por um conhecido brasileiro. Nada de luxo. Mal tinha onde sentar. Mas pela primeira vez em meses, ela trancou a porta, caiu no chão e chorou com o corpo inteiro. Depois, abriu o notebook. Ligou a câmera. Gravou com os olhos vermelhos e a alma despedaçada. Se vocês estiverem assistindo isso, é porque chegou a hora. Mas agora, só posso pedir que me perdoem. Tudo o que fiz, foi por vocês. Eu juro. A imagem congelou em seu rosto. E tudo que ficou para trás era dor, silêncio e um segredo que ainda não podia ser revelado. As crianças voltaram para a casa da escola em silêncio. Lúcia segurava a mão de Ana Clara com força e empurrava o carrinho de João com a outra. O sol batia quente no asfalto, mas parecia que um vento gelado os envolvia desde que Amanda partiu. O portão da casa continuava com o cadeado frouxo. A mesma roupa pendurada no varal, o mesmo cheiro de sabão em pó no ar. Mas dentro, o lar já não era o mesmo. Vó, a mamãe já chegou? Ana Clara perguntou, de novo. Lúcia sorriu triste. Ainda não, minha flor. Mas ela mandou um beijo para vocês. Ela mandou o áudio. Eu posso ouvir? A pergunta atravessou como faca. Lúcia engoliu seco. Não, ela só escreveu. Disse que ama vocês muito. Que logo explica tudo. Ana Clara sentiu, mas não estava convencida. Ela era esperta. Observadora. Sabia quando um adulto mentia. Miguel ficou quieto. Subiu direto pro quarto, largou a mochila e deitou de lado. Desde a segunda-feira, não dizia uma frase inteira. Nem com os colegas na escola, nem com a professora. Só escrevia, desenhava ou ouvia. Mas nada saía de sua boca. Lúcia sabia que ele estava mais afetado que os outros. Sentia. Era como se guardasse alguma coisa. Algo que não sabia colocar em palavras. Mais tarde, naquela noite, Ana Clara chamou o irmão no colchão. Miguel, você acha que a mamãe foi embora para sempre? Ele não respondeu. Só puxou o cobertor até o nariz. Porque eu acho que ela tá com medo de alguma coisa. Às vezes eu escuto a mamãe chorando à noite. Você escutou também? Miguel piscou devagar. Hesitou. Então, murmurou algo quase inaudível. Ela falou que alguém ia descobrir uma coisa. O quê? Ele ficou quieto. Apertou os olhos. Ana Clara parou de perguntar. Na sala, Dona Lúcia sentou-se na beira do sofá com a cabeça entre as mãos. O telefone tocou. Era o irmão de Amanda, tio Márcio. E aí, mãe? Alguma notícia da Amanda? Nada, filho. Só aquela mensagem. Sumiu. Isso não é normal. Você sabe o que ela estava aprontando? Claro que não. A Amanda sempre se virou sozinha. Sempre deu conta de tudo. Até agora. Márcio ficou em silêncio do outro lado. A voz dele veio dura. Olha, se ela abandonou as crianças, a gente tem que agir. Isso é caso de conselho tutelar. Lúcia reagiu como uma leoa. Elas estão comigo. São meus netos. Ninguém vai meter serviço social aqui. Tá bom, mas abre o olho, mãe. Isso tá estranho demais. Mulher não some assim sem motivo. E se for droga? Alguma dívida? Lúcia desligou antes que a conversa piorasse. Ela conhecia a filha. Ou achava que conhecia. Amanda era do tipo que preferia carregar o mundo nas costas a pedir ajuda. Nunca contou quem era o pai de João. Nunca reclamou das noites viradas. Nunca falou de problema nenhum. Mas agora,
Desaparecia sem dar explicação? Era como se ela estivesse fugindo. Mas de quê? Do outro lado do mundo, Amanda caminhava pelas ruas de um bairro afastado de Orlando. Tinha conseguido um emprego temporário limpando quartos num motel barato, por indicação de uma brasileira que conheceu numa comunidade online. Pagavam pouco, em dinheiro vivo, sem documento. Ela passava os dias esfregando o chão e limpando lençóis manchados. E à noite, voltava pro quartinho, com os pés doendo e a cabeça girando. Ligava o notebook. Escrevia coisas. Pesquisava. Sempre em sites com acesso restrito. Sempre com senhas. Sempre olhando por cima do ombro. Naquela noite, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu tremendo. Alô? Amanda Ribeiro. Quem tá falando? Meu nome é Dr. Richard Klein. Sou do consulado brasileiro. Preciso que venha até aqui amanhã. É importante. Amanda parou. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Só pessoalmente. Compareça às 10 horas. Não se atrase. Ele desligou. Amanda encostou o celular na mesa. E ficou ali, imóvel. De volta ao Brasil, Miguel abriu a mochila e tirou de dentro um caderno escondido. Era o caderno onde ele desenhava as coisas que não podia contar. Ali, havia rabiscos de uma mulher chorando no escuro, de uma porta trancada, de uma sombra com olhos vermelhos. Uma página nova. Ele começou a desenhar uma mão deixando 3 crianças numa casa, indo embora com um avião ao fundo. Colocou o caderno debaixo do travesseiro e, pela primeira vez em dias, cochichou algo sozinho. Ela tá fugindo de alguém. E tinha razão. O que Amanda temia, ainda estava por vir. O consulado brasileiro em Orlando parecia um lugar neutro, limpo, impessoal. Mas para Amanda, cada passo ali dentro era um desafio. Não apenas burocrático, era emocional. Um corredor estreito, as paredes brancas, o som abafado de vozes atrás das portas. Tudo ali fazia parecer que sua vida estava sendo examinada com uma lupa. Quando o cônsul adjunto a chamou, ela quase não sentiu as pernas. Sentou-se na poltrona com as mãos no colo, as unhas marcadas de tanto apertar umas nas outras. O homem à sua frente, Dr. Richard Klein, a observava com aquela calma que só os que têm controle da situação demonstram. Sabe por que está aqui, Amanda? Ela assentiu com a cabeça, mas não conseguiu falar. Recebemos uma denúncia anônima. A senhora entrou nos Estados Unidos com visto de turista, mas já extrapolou o tempo legal. E deixou 3 menores de idade no Brasil, sendo um bebê de 1 ano e 6 meses. Amanda desviou o olhar. Seus olhos se encheram, mas ela os manteve firmes. Eu não planejava ficar tanto tempo, disse, num fio de voz. Mas precisei sair. Foi por proteção. Proteção. Ele puxou uma pasta vermelha da gaveta, colocou sobre a mesa. Amanda arregalou os olhos. Aquilo ela conhecia. Aquela cor. A espessura do papel. Aquela pasta era igual à que ela deixará escondida no fundo do armário da mãe. Isso aqui é seu? Não sei, pode ser. Dentro há cópias de boletins de ocorrência, um laudo de medida protetiva expedida pela 3ª Vara da Família de São Paulo, e um dossiê com registros que citam um nome, Danilo Muniz. O nome dele lhe diz alguma coisa. Amanda fechou os olhos, quase num reflexo de defesa. O nome cortava. Ele é o pai do João? Amanda engoliu o choro, mas não conseguiu negar. Ele ameaçou você. Mais do que isso. Ele me destruiu. Por dentro. Por fora. E quando eu achei que estava livre, ele voltou. Disse que ia entrar na justiça e tirar o João de mim. Dr. Klein a observava com atenção. Pela primeira vez, sua voz perdeu o tom burocrático. E por que fugir? Por que não lutar com a justiça do seu lado? Amanda suspirou fundo, a voz embargada. Porque ele conhece gente. Ele tem contatos. Quando denunciei da primeira vez, nada aconteceu. Eu tive que me esconder. Trocar de número. Mudei de bairro. E quando achei que estava tudo bem, ele apareceu na porta da escola. Ela enxugou o rosto com raiva. Me ameaçou. Disse que sabia onde a minha mãe morava. Que sabia os horários dos meus filhos. Que eu podia desaparecer como outras mulheres. Silêncio. Eu não fugi por covardia, doutor. Eu fugi por amor. Por medo de perder meus filhos. De perdê-los para ele. Ou para a morte. No Brasil, Lúcia olhava fixamente para a pasta que encontrara dentro do guarda-roupa da filha. Era idêntica à que Amanda agora via no consulado.
O peso do papel parecia maior que o de qualquer objeto físico. Eram folhas, mas carregavam gritos. Lúcia espalhou os documentos pela cama. Exames do pré-natal. Laudos médicos de agressões antigas. Cópias de ameaças por mensagem. Tudo com o mesmo nome no topo: Danilo Muniz. A mente de Lúcia voltou no tempo. Esse nome, sussurrou. Danilo. Um antigo namorado da Amanda, anos atrás. Um homem bonito, de fala mansa, que sumiu de repente, que Amanda nunca mais citou, que ela dizia que não vale a pena lembrar. E então tudo começou a se encaixar. O bebê sem pai declarado. A mudança repentina de bairro, há 2 anos. O medo no olhar da filha nas últimas semanas. E agora, isso. Lúcia pegou o telefone e discou um número antigo, de uma vizinha do tempo que Amanda morava no Parque Savoy. Dona Neuza. Aqui é Lúcia, mãe da Amanda. A senhora lembra daquele rapaz, o Danilo? Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Lembro sim, ele voltou pro bairro. Tem aparecido por aqui esses meses. Diz que tá limpo, que quer recomeçar. Ele procurou a Amanda. Dizem que sim. Disseram que foi até a escola dos filhos dela. Que tentou pegar o menino no colo. Lúcia deixou o celular cair no colo. Deus do céu! Amanda! Naquela mesma noite, em Orlando, Amanda voltou pro quartinho alugado. Caminhou pelas ruas desertas como uma fugitiva. O som de motos ao longe a fazia tremer. Chegou, trancou a porta com 2 voltas na chave e se sentou no chão. Pegou o notebook. Ligou a câmera. Mais uma vez. Gravou outro vídeo. Miguel, Ana, João. Eu queria estar aí agora, lendo história para vocês, cheirando seus cabelos, ouvindo vocês brigarem por causa do controle remoto. Mas se eu estivesse aí, eu não sei se vocês estariam seguros. O Danilo voltou. Ele disse que ia entrar com pedido de guarda. Mas ele não quer ser pai. Ele quer me punir. Eu tentei proteger vocês com silêncio. Agora eu tô tentando com distância. Um dia, eu vou explicar tudo. Por enquanto, eu só peço, aguentem firme. Confie na vovó. Eu vou voltar. Mas só quando for seguro. Enquanto isso, Miguel levantou da cama no meio da madrugada. Com uma lanterna pequena, abriu seu caderno de desenhos. Escreveu, pela primeira vez, palavras. Letras tremidas. Acho que sei quem é o homem que a mamãe tem medo. Fechou o caderno. Guardou na mochila. Voltou a deitar ao lado da irmã. E no berço, João chorou baixinho, como se sentisse falta de um colo que já não lembrava direito. A tarde caía cinza sobre Itaquera. O céu carregado prometia chuva e silêncio. Dona Lúcia estava na cozinha preparando arroz e feijão quando ouviu o portão bater. Deu um pulo. O som foi seco, insistente, como uma batida que queria mais do que atenção, queria entrar. Ela limpou as mãos no pano de prato, foi até a janela. E ali, parado diante do portão, estava ele. Alto. Camisa polo escura. Barba por fazer. Óculos escuros mesmo com o tempo fechado. Danilo Muniz. O homem que ela não via há mais de 7 anos. O homem cujo nome tinha assombrado as últimas noites. Boa tarde, Dona Lúcia. Ela travou. O coração disparou como se soubesse que o perigo não vinha com gritos, mas com vozes mansas. O que você tá fazendo aqui? Danilo sorriu, sereno. Vim ver o João. Você não tem esse direito. Tenho sim. Sou o pai. E vim exercer. Ela apertou o trinco do portão como quem segura uma espada. O pai que sumiu, que bateu na minha filha, que a ameaçou até ela mudar de bairro. Você não é pai. Você é um fantasma do qual ela tentou fugir a vida inteira. Ela te mostrou o laudo, né? A tal medida protetiva. Ele disse, ainda calmo. Aquilo é coisa do passado. Já cumpri minhas obrigações. Fiz terapia. Tenho advogado agora. Tô limpo. Ela não quer você perto. Nem ela, nem os meninos. Danilo se aproximou do portão. Mas ela sumiu, não foi? E deixou os filhos aqui. Sozinhos. Isso diz muito, não acha? A frase atingiu Lúcia como um soco. E ele soube. Eu vou entrar com um pedido judicial. Pela guarda do João. E se precisar, dos outros também. Afinal, ela abandonou todos. Você nunca vai conseguir. Gritou Lúcia, pela primeira vez elevando a voz. Vamos ver. Agora é comigo e com a justiça.
E então ele foi embora. Com a mesma calma com que chegou. Mas deixou atrás de si um medo antigo, revivido. Naquela noite, Lúcia trancou todas as portas. Dormiu no sofá, com o celular carregado ao lado, como se fosse uma arma. Miguel percebeu. Estava acordado. Vó, foi ele que veio aqui? Ela hesitou. Foi. Ele quer pegar o João, né? Ela o olhou. Aquilo não era uma pergunta de criança. Era um pedido de verdade. Sim, Miguel. Mas ele não vai conseguir. Eu juro pra você. Miguel não respondeu. Só puxou o cobertor até o peito. Mas não dormiu. Do outro lado do oceano, Amanda caminhava de um lado para o outro no quarto apertado. A notícia da visita de Danilo chegou por uma ligação de Vera, a vizinha. Amanda, ele apareceu aqui. Na sua casa. Te chamou de irresponsável. Disse que vai pedir a guarda do João. A Lúcia quase passou mal. Amanda caiu sentada. A boca seca. O passado, agora, não era uma ameaça. Era real. Presente. Estava na porta de casa. Na manhã seguinte, ela voltou ao consulado, por conta própria. Dr. Klein a recebeu de novo. Tomei minha decisão, ela disse, antes que ele falasse. Eu vou voltar pro Brasil. Mas não posso ir como uma fugitiva. Quero ir com proteção. Ele a olhou em silêncio, avaliando. Então abriu uma nova pasta. Havia um documento com o brasão da República Federativa do Brasil. Podemos negociar seu retorno como colaboradora. Você traz documentos, provas e gravações. E entra com um pedido de custódia temporária das crianças, com proteção judicial. Mas precisa confiar em mim. E precisa falar tudo. Ela assentiu. Eu já gravei tudo. Tenho provas. Só preciso de segurança para voltar. Ele então a avisou. Você pode ir protegida, mas o processo vai ser duro. Longo. Talvez João precise ser ouvido. Miguel também. E você, vai ser julgada por todos. Inclusive pela sua própria família. Amanda engoliu em seco. Eu só quero ter meus filhos nos braços. Mesmo que todo mundo me odeie. Enquanto isso, Danilo já se movimentava. Ligava para advogados. Mostrava documentos. Disse que queria reconhecer legalmente o filho. Tentava parecer o homem reabilitado que jurava ser. Mas havia algo nos olhos dele que não batia com o discurso. Um vazio. Um controle. Como se os filhos fossem peças num jogo muito mais cruel do que todos imaginavam. Na escola, Miguel desenhou algo novo. Mostrou à professora sem falar nada. Era um homem com uma gravata, segurando um bebê. E 3 corações riscados com um X vermelho. A professora chamou a avó. Dona Lúcia, esse menino tá vendo coisa que não deveria. Ele precisa de ajuda. Psicólogo. E talvez, proteção. Lúcia pegou o desenho com as mãos trêmulas. E, pela primeira vez, pensou. Se a Amanda não voltar logo, eu posso perdê-los. Naquela noite, Amanda recebeu a data do voo. Estava marcado para a semana seguinte. Ela voltaria ao Brasil. Mas não como antes. Agora, voltaria com a verdade nos braços e o coração em pedaços. A madrugada estava pesada. Garoava fininho em Guarulhos quando o avião pousou. Amanda desceu pela escada metálica do terminal como quem atravessa uma fronteira invisível entre o passado e o presente. Cada passo no solo brasileiro era um arrepio, de medo, sim, mas também de promessa. Vestia jeans escuro, tênis velho, um moletom grande que escondia o corpo magro, e o cabelo preso num coque baixo. Não queria ser reconhecida. E, de fato, não foi. Esperando por ela, um carro da Defensoria Pública. O motorista, discreto, não fez perguntas. Só disse: estamos indo para o abrigo. A senhora vai estar segura lá. Depois a gente resolve a parte legal. Amanda assentiu. Seus olhos estavam secos. Era como se já tivesse chorado tudo o que havia para chorar. Durante o caminho, olhava pela janela as ruas vazias, os prédios, os muros pichados. Aquela era sua cidade. Seu bairro estava a poucos quilômetros dali. Mas os filhos pareciam a um mundo de distância. Será que me reconheceriam? Será que me odiaram? Será que acham que fui embora porque não os amo? Ela fechou os olhos e se agarrou a uma imagem antiga. Miguel deitado em seu colo, com a testa suada depois de uma crise de febre. Ana Clara penteando seu cabelo com dedos desajeitados.
João rindo com os olhos enquanto mamava. Eles ainda são meus. Em Itaquera, Dona Lúcia acordava cansada. O corpo doía, de exaustão, mas também de angústia contida. Desde a visita de Danilo, ela dormia leve, sempre pronta para qualquer coisa. Um barulho no portão. Um telefonema. Um pesadelo. Naquela manhã, ela notou algo diferente. Miguel estava estranho. Mais do que o habitual. Sentado à mesa, não quis o pão com manteiga. Tá tudo bem, meu filho? Ele hesitou. Depois, saiu da mochila com um caderno de desenho e um envelope amassado. Eu achei isso, vó. No quarto da mamãe. Lúcia pegou o papel e sentiu o estômago revirar. A letra era de Amanda. A carta estava endereçada a Miguel, mas era um grito para todos eles. Ela leu devagar, respirando entre as linhas. Se eu sume, é porque precisava proteger vocês. O homem que dizia ser pai do João é perigoso. Eu tentei sozinha, mas não consegui mais esconder. Lúcia levou as mãos à boca. Meu Deus! Miguel falou, pela primeira vez em voz firme. A mamãe sumiu para salvar a gente. No fórum, Danilo sentava-se diante do juiz com o ar de quem encenava uma peça. Estava vestido como um homem comum, de fala mansa e sorriso contido. Meritíssimo, tudo o que quero é reconhecer o meu filho. João tem direito à presença paterna. Eu mudei. Tenho trabalho fixo. Faço terapia. Só peço a chance de participar. Seu advogado reforçava. A mãe abandonou o país. Os filhos ficaram com a avó. Temos evidência de negligência e fuga. Então a sala se silenciou quando a porta ao fundo se abriu. Amanda entrou. De moletom simples, olhar direto, e a pasta de documentos sob o braço. Danilo se ergueu no banco, surpreso. Você voltou. Ela o encarou. Voltei. Porque eu não deixo meus filhos para trás. O juiz pediu ordem. Amanda apresentou as gravações, os documentos, as fotos das ameaças. Um laudo psicológico. A medida protetiva. A cópia da carta que deixou para Miguel. Era como montar um quebra-cabeça diante da justiça. Peça por peça. Mais tarde, no abrigo provisório onde Amanda estava, ela recebeu uma autorização inicial. Podia ver os filhos em visita supervisionada, num espaço neutro, por 1 hora. Ela caiu de joelhos no banheiro e chorou como quem sangra por dentro. Na casa de Lúcia, a notícia chegou por telefone. Ela atendeu tremendo. Dona Lúcia, aqui é a defensoria. Amanda está no país. Está segura. E pediu para ver os filhos. A senhora autoriza? Lúcia não conseguiu responder de imediato. Estava entre o susto e o alívio. Claro que sim. Ela é a mãe deles. Do lado, Ana Clara perguntou. Era a mamãe? Era sim. Ela voltou. Minha filha. Ana Clara chorou sem entender direito o que sentia. Miguel apenas fechou os olhos, segurando o sorriso por dentro. João, no berço, ria sozinho. Como se soubesse. Como se sentisse. Naquele fim de tarde, Amanda se preparou como se fosse para um encontro com a vida. Tomou banho demorado, vestiu a blusa de algodão favorita e prendeu o cabelo como fazia quando era só mãe, sem medo, sem fuga. Levou 3 desenhos que guardava desde a última noite com os filhos. Um de cada. No abrigo, um dos psicólogos a ajudou a respirar antes da visita. Você não precisa provar nada agora. Só estar presente. Na sala colorida do centro de apoio, havia 3 cadeiras. Amanda sentou-se em uma. As mãos suavam. E então, a porta se abriu. Miguel entrou primeiro. Parou por um instante. Olhou para ela como se quisesse confirmar. Era real? Depois veio Ana Clara, correndo. Mamãe! Amanda se ajoelhou. Os dois se jogaram em seus braços. João veio no colo da assistente. Quando a viu, esticou os braços. Amanda o pegou, beijou o cabelo, sentiu o cheiro dele como quem respira pela primeira vez. Ficaram ali, os 4. Apertados num abraço cheio de dor e esperança. Miguel olhou para ela nos olhos. Eu te perdoo, mãe. Amanda chorou. Eu nunca deixei de ser sua mãe, meu amor. Eu só precisei lutar de outro jeito. Mas, do lado de fora daquele momento íntimo, o mundo seguia girando. Danilo recebeu a notificação da visita. Quebrou o copo que segurava. Ligou para alguém. Ela não devia ter voltado. Mas já que voltou, então que sofra. Ele ainda tinha cartas escondidas. E estava disposto a jogar sujo.
Os dias seguintes à visita foram carregados de emoção. Amanda não voltou imediatamente para casa. A defensoria ainda avaliava a estabilidade do ambiente e a resposta das crianças. Mas o reencontro acendeu algo nos filhos. Uma esperança acanhada. Um afeto com medo de crescer de novo. Ana Clara queria escrever cartas todos os dias. Mandava desenhos, perguntava quando a mãe ia dormir com eles de novo. Já João, mesmo pequeno, acordava repetindo mamã, mamã, como se de repente tivesse recuperado um cheiro perdido. Mas Miguel... Miguel continuava em silêncio. Amanda sabia que seria difícil. O vínculo entre mãe e filho não se reconstrói com um abraço. Especialmente quando a dor não dita entre os dois. Por isso, quando conseguiu a segunda visita, agora com tempo dobrado, ela pediu à psicóloga para conversar a sós com Miguel. Ele chegou com um caderno de desenho nas mãos. Sentou-se à frente da mãe, olhos baixos. Quer me mostrar o que você desenhou esses dias? Ela tentou, com voz doce. Miguel abriu o caderno devagar. Mostrou uma figura escura com as mãos no bolso. Uma criança com a boca sem desenho, só um traço reto. Amanda engoliu em seco. Esse aí é você? Ele assentiu com a cabeça. E o outro? É o Danilo, disse, pela primeira vez, dizendo o nome. A voz saiu baixa, mas firme. Amanda fechou os olhos. Estendeu a mão, hesitando. Miguel, eu devia ter contado a verdade antes. Você é tão maduro. Eu sabia que você ia entender. Mas eu fiquei com medo. Miguel levantou os olhos. Não havia raiva. Mas havia algo pior, decepção. Você podia ter me levado junto. Amanda mordeu os lábios, tentando segurar o choro. Eu não queria que vocês crescessem com medo como eu cresci. Mas eu também errei. Fui embora sozinha, porque achei que sumindo, vocês ficariam protegidos. Eu não sabia que a ausência também machuca. Ele escutava, mas não respondia. Estava absorvendo. Então ela tirou da mochila um desenho antigo. Era ele, ainda pequeno, deitado no colo dela. Os dois olhando pro céu. Eu guardei isso desde que você tinha 6 anos. Você dizia que queria construir uma nave e levar a mamãe para outro planeta. Ele sorriu de lado. Pela primeira vez. Agora eu só quero que você fique aqui mesmo. Amanda sorriu, aliviada. Mas sabia que o perdão ainda estava em construção. Enquanto isso, Danilo dava início à sua armadilha. Tinha se aproximado discretamente de uma assistente social envolvida no caso. Não a ameaçou, não foi direto. Mas usou o jogo da manipulação, do pai injustiçado, da vítima de falsas acusações, do homem reformado. Sei que é errado falar isso, mas a Amanda tem histórico de instabilidade emocional. Ela já tentou se machucar no passado. A mãe dela escondeu isso por vergonha. Mas tem ficha. Já pensou se as crianças não estão seguras? A assistente hesitou. Fez anotações. Disse que verificaria. Danilo sorria, sabendo que plantava dúvida. Dias depois, Amanda recebeu uma notificação. Sua solicitação de guarda provisória será reavaliada após nova entrevista psicológica. A denúncia de instabilidade emocional foi considerada relevante. Ela sentou-se na cama do abrigo com o papel nas mãos. As mãos tremiam. Ele tá mexendo nos bastidores, sussurrou. A psicóloga da defensoria tentou acalmá-la. Você precisa ser transparente, Amanda. Sobre tudo. Inclusive com seus filhos. Especialmente com Miguel. Mas como contar para uma criança que eu tive depressão pós-parto? Que eu pensei em sumir da vida? Talvez você só precise dizer a verdade, com o amor que você sente. Eles não precisam de uma mãe perfeita. Só precisam saber que você não desistiu deles. Na visita seguinte, Amanda olhou Miguel nos olhos. Posso te contar um segredo que ninguém mais sabe? Ele assentiu. Quando João nasceu, eu entrei num buraco escuro. Tão escuro que eu quase desisti. Mas toda vez que eu pensava nisso, eu via você e sua irmã dormindo no colchão da sala. E aquilo me segurava. Vocês me salvaram, Miguel. Você salvou a sua mãe. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou, baixinho. E agora? Você ainda tá nesse buraco? Ela balançou a cabeça. Não. Porque agora eu tô aqui. E não vou mais embora. Ele se aproximou. Encostou a testa na dela. E aquilo disse mais que qualquer perdão. No mesmo dia, Danilo tentava pressionar Lúcia, mandando intimações e cartas via advogado. Ela rasgava uma por uma.
Mas sabia que o cerco estava se apertando. Amanda precisa voltar para casa, com os filhos. Agora, disse, firme. Mas ainda não temos a guarda. Então lute, minha filha. Porque se depender dele, ele vai tomar tudo. Amanda olhou os filhos dormindo em uma visita supervisionada. João com a boca aberta, Ana Clara agarrada num ursinho, e Miguel com o caderno no peito. E naquele momento, ela decidiu. Eu não vou mais recuar. Nem esconder. Nem fugir. Porque agora, era ela quem estava à frente. A sala de audiência era fria, iluminada por luz branca, com paredes nuas que faziam qualquer um se sentir pequeno. Amanda sentou-se na cadeira reservada para a parte requerente com as mãos suadas, mas firmes. Dessa vez, ela não estava ali para pedir permissão. Estava ali para lutar. Do outro lado, Danilo, impecavelmente vestido, segurava uma pasta preta e o olhar cínico de quem já se via vencedor. Entre eles, o juiz, um homem de meia-idade, atento, sem espaço para sentimentalismos. Ao seu lado, a nova assistente social responsável pelo relatório da visita familiar. Amanda respirou fundo. Meritíssimo, hoje eu não falo só como mãe. Falo como alguém que passou anos com medo. Fui vítima de agressão física e psicológica. Fui silenciada. Depois, ignorada. E quando finalmente achei que estava segura, ele apareceu de novo. O juiz a observava. A senhora afirma que Danilo Muniz é uma ameaça direta aos seus filhos? Sim. Não só a mim, mas principalmente ao João, que ele quer transformar em troféu de poder. Ele não quer ser pai. Ele quer controle. Danilo interrompeu, teatral. Meritíssimo, isso é teatro emocional. Eu sou um pai que busca o direito à convivência. Amanda ergueu a voz, firme. O Senhor não busca convivência. O Senhor busca domínio. Assim como tentou sobre mim. E como vai tentar sobre meu filho, se tiver a chance? O juiz pediu ordem. Olhou para Amanda. A senhora trouxe novas evidências. Amanda assentiu. Tirou de dentro da bolsa uma pasta simples, azul. Dentro, havia laudos antigos de acompanhamento psicológico. Um deles, inédito. Este é um documento que nunca entreguei antes. Fala sobre meu quadro de depressão pós-parto após o nascimento do João. Eu escondi porque sentia vergonha. Porque achava que me tornava uma mãe fraca. Mas hoje, entendo que minha dor não me torna menor. E que esconder isso me afastou dos meus filhos. O juiz examinou o laudo. A assistente social fez anotações rápidas. Danilo balançou a cabeça. Isso prova instabilidade, meritíssimo. Ela mesma está dizendo que teve histórico de risco. Isso é perigoso. Amanda levantou-se, com o papel nas mãos. Sabe o que é perigoso? Um homem que ameaça, e depois se esconde atrás de ternos e discursos. O que eu tive foi uma doença. O que ele é uma ameaça viva. E vai continuar sendo, até que alguém o pare. O juiz silenciou por alguns segundos. Então, como num roteiro já ensaiado, Danilo fez seu movimento final. Meritíssimo, trago uma testemunha. Alguém que morou no mesmo prédio que Amanda, que viu de perto seu comportamento instável. A porta se abriu. Uma mulher entrou. Amanda empalideceu. Vera. A vizinha. A mesma que cuidava de plantas, trocava pão, e dizia que ninguém sabe da vida dos outros. Vera entrou, desconfortável. Carregava uma folha na mão. Sim, meritíssimo, eu vi Amanda em momentos difíceis. Uma vez, ela chorava no corredor e disse que não queria mais viver. Eu tentei ajudar, mas ela se fechava. Eu, não sei se ela está pronta para cuidar de 3 crianças agora. Amanda não acreditava. Era como se o chão tivesse sumido. Depois da audiência, Amanda foi para o abrigo e ficou horas em silêncio. A dor de ser traída por alguém que confiava era uma ferida nova, somada a tantas outras. Enquanto isso, Miguel sentava-se com a psicóloga da defensoria. Mostrou o caderno de desenhos, explicou o que viu na noite anterior à partida da mãe, e contou sobre a carta. Falou sobre os medos que sentia quando Danilo aparecia na porta da escola. Ele não é um pai. Ele quer machucar a minha mãe. A psicóloga ouviu, com atenção e ternura. E fez algo que não estava no protocolo. O abraçou. Na noite seguinte, Amanda foi chamada para uma reunião emergencial na sede da defensoria. Lá, recebeu o parecer preliminar da nova assistente social. O caso era grave, mas sua honestidade durante o processo estava começando a pesar a seu favor. A guarda provisória poderia ser autorizada,
Com um detalhe. Você precisa sair do abrigo e se estabelecer com as crianças em endereço fixo, seguro e sob acompanhamento por 6 meses. Amanda assentiu. Eu topo. O que for preciso. Mas, do lado de fora, Danilo ligava para um número restrito. Falava baixo, mas ríspido. A gente precisa apertar ela. Ver se essa história de mãe guerreira sobrevive ao mundo real. Eu quero algo que a quebre de vez. Silêncio. Não. Nada que a justiça possa rastrear. Mas, um aviso. Na manhã seguinte, Dona Lúcia encontrou a porta do portão riscada. Uma palavra, em tinta vermelha. Covarde. Ela se assustou. Pegou os meninos e trancou a casa. Ligou para Amanda. Ele tá jogando sujo, filha. Você tem certeza de que aguenta ir até o fim? Amanda olhou para os filhos pelo vídeo. Ana Clara mandava beijo. João mostrava um brinquedo. Miguel, atrás, desenhava em silêncio. E Amanda respondeu, com a voz firme, pela primeira vez sem hesitar. Não é mais sobre mim, mãe. É por eles. Até o fim. Era uma casa simples, no fundo de um quintal dividido com outras 2 famílias. Muro baixo, uma pequena área com varal e um portão de madeira que rende ao abrir. Fica na Vila Carmozina, zona leste de São Paulo. O aluguel era subsidiado por um projeto da Defensoria. Amanda chegou ali com 3 sacolas, os filhos e um medo silencioso de fracassar de novo. É pouco, disse ao entrar, mas é nosso. Miguel olhou em volta sem dizer nada. Ana Clara correu para escolher um colchão. João choramingava, incomodado com a mudança. Dona Lúcia ajudava como podia. Tem que benzer esse lugar. Passar sal grosso, arruda, oração, dizia a avó, olhando os cantos com olhos de quem sentia mais do que via. Amanda sorria por fora. Por dentro, tremia. Naquela noite, dormiram todos juntos no mesmo quarto. Amanda entre os gêmeos, João no berço improvisado com travesseiros. O teto rangia. O vento entrava por frestas. Mas ali havia algo que fazia tempo que faltava: presença. Os primeiros dias foram difíceis. João teve febre. Ana Clara teve crise de choro na escola. Amanda faltou à entrevista de emprego por não ter com quem deixá-los. E Miguel? Miguel desenhava. Muito. E falava quase nada. Ele parecia mais fechado do que nunca. Passava o dia colado na mãe, mas não olhava nos olhos dela. À noite, acordava suado, assustado. Sentava na cama e ficava olhando o escuro, sem piscar. Filho, você tá tendo pesadelo? Amanda perguntou certa noite. Ele não respondeu. Quer dormir comigo? Ele balançou a cabeça. E voltou pro colchão. Amanda ficou olhando para ele, inquieta. Tem alguma coisa que ele não me contou. Na tarde de uma sexta-feira, um envelope pardo foi deixado no portão. Sem remetente. Amanda abriu. Lá dentro, havia uma cópia impressa de uma ficha médica antiga, o laudo da sua internação por depressão pós-parto. Riscaram uma frase, a caneta vermelha. Risco suicida moderado. Recomendação, acompanhamento constante. Embaixo, um bilhete, com letra anônima. Você não vai sustentar essa mentira para sempre. Amanda caiu sentada na escada. O envelope tremia nas mãos. Seu passado estava sendo usado como arma, não por justiça, mas por vingança. Na mesma noite, decidiu que precisava falar com Miguel. Sozinha. Esperou os irmãos dormirem. Sentou ao lado dele. Filho, eu preciso te pedir uma coisa difícil. Ele não reagiu. Eu sei que tem coisas que você lembra daquela noite. Que talvez tenha visto ou escutado. E que guardou para você, com medo. Miguel mordeu o lábio inferior. Você tem pesadelos todas as noites. Você não é assim. O que tá doendo tanto em você, meu amor? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então, finalmente, olhou nos olhos dela. Eu vi ele, mãe. Amanda gelou. Ele quem? O Danilo. No portão da escola. No dia que você foi embora. Amanda quase desmaiou. Ele me viu também. Disse que você era doida. Que ia me pegar. Que o João era dele, mas que eu também podia ser. Eu não entendi, mãe. Mas eu fiquei com muito medo. Amanda o abraçou com força. Meu Deus, por que você não me contou? Porque eu achei que era culpa minha. Achei que você tinha ido embora por minha causa. Amanda sentiu o mundo desabar. Nunca, Miguel. Nunca seria culpa sua.
Ele chorou. Pela primeira vez, em muito tempo. E ela chorou com ele. Naquele momento, algo se rompeu. Mas também se curou. No dia seguinte, Amanda foi até a defensoria e contou tudo. Sobre a ameaça velada, sobre o envelope, sobre a abordagem de Danilo à criança. Isso é grave, disse a advogada. Ele cruzou limites. Podemos usar isso. Mas eu preciso de proteção. De verdade. Eles não podem mais viver com medo. Você vai ter. Mas vamos precisar dar um passo mais duro. Amanda entendeu. Uma medida cautelar e um boletim de ocorrência com o depoimento de Miguel. Amanda hesitou. Ele só tem 8 anos. Mas ele tem mais verdade dentro dele do que muito adulto. Enquanto isso, Danilo estava cada vez mais irritado. Os relatórios da assistente social estavam virando. A defensora pública estava exigente. Os filhos estavam mais próximos da mãe. Isso não é justiça. Isso é perseguição, ele dizia ao advogado. O que você quer fazer, Danilo? Ela precisa tropeçar. Perder o controle. Só isso. Naquela noite, alguém tentou forçar o portão da casa de Amanda. Ela ouviu o barulho, correu com os filhos pro quarto e ligou para a polícia. A viatura demorou 40 minutos. Não encontraram ninguém. Mas encontraram, mais uma vez, a mesma palavra rabiscada em giz no muro. Covarde. Amanda chorou. Mas não como antes. Era um choro sem medo. Um choro de exaustão e raiva. Chega. Eu não vou mais me calar. Na semana seguinte, com apoio jurídico e psicológico, Miguel prestou depoimento à promotoria. Falou com clareza. Com cuidado. Disse o que viu. Disse como se sentiu. Disse quem o ameaçou. Foi ouvido. E naquela tarde, o processo virou. O juiz emitiu uma nova ordem. Danilo deveria manter distância de 500 metros das crianças e da residência. Violação implicaria em prisão preventiva. Amanda voltou para casa e chorou no travesseiro. Dessa vez, não por medo. Por alívio. Mas sabia, o fim ainda estava por vir. A semana começou em silêncio. Não por falta de barulho. João andava pela casa aos tropeços, balbuciando tudo. Mas por causa do peso que pairava no ar. Era como se todos estivessem se preparando, de forma instintiva, para o que viria. Amanda já não dormia direito. As ameaças diminuíram, sim. O portão fora trocado. A polícia visitava a rua com frequência. Mas o medo não some de uma hora para outra. Ele muda de roupa, se esconde em cantos novos. Do lado de fora, Danilo parecia estar sumido. Desde a nova ordem judicial, não houve mais presença direta. Mas ele não estava derrotado. Só mais cuidadoso. Na terça-feira pela manhã, Amanda foi chamada à defensoria. O Danilo entrou com uma ação de alienação parental, informou a advogada, olhando-a com firmeza. Ele alega que você está colocando as crianças contra ele. Diz que está sendo impedido de exercer sua paternidade e que os filhos estão programados para odiá-lo. Amanda respirou fundo. Ele é mesmo brilhante, quando se trata de manipular tudo. O juiz vai ouvir os 3 filhos. Mesmo João, com acompanhamento. Mas Miguel já deu o depoimento anterior. Ele vai ser ouvido com um psicólogo do juizado agora. Ana Clara também. Amanda se encostou na cadeira. O coração apertou. Eles são só crianças. Justamente por isso que vão ser ouvidos. Porque, às vezes, as crianças dizem verdades que o adulto esconde. Na manhã da audiência, Amanda vestiu Ana Clara com a roupa mais simples e bonita que tinha, um vestidinho florido, o mesmo do aniversário de 7 anos. Prendeu o cabelo em 2 Maria Chiquinhas e passou um hidratante com cheirinho de morango. Tô bonita, mamãe? Tá linda. Igual quando você nasceu. Ana Clara sorriu. Mas antes de sair, perguntou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Amanda hesitou. Claro. Quem é meu pai? A pergunta caiu como pedra num lago calmo. Amanda travou. Por que essa pergunta agora? Ana Clara respondeu devagar, com a sinceridade cruel que só criança tem. Eu escutei a senhora Vera dizendo que nem você sabe direito, que Ana é filha de um tal acidente. Que isso nunca foi falado. É verdade. Amanda sentiu o mundo girar. Enquanto esperava a audiência, Ana Clara ficou com uma psicóloga no jardim do fórum. Falou pouco, mas desenhou. Um sol com nuvem. Uma casa com 4 pessoas dentro, e uma do lado de fora. A psicóloga perguntou quem era aquela do lado de fora. É o homem que a mamãe tem medo.
E você tem medo dele? Eu não. Mas o Miguel tem. Ele acorda chorando. E minha mãe fica com cara de quem vai desaparecer de novo. Você quer que ele volte? Ana Clara pensou. Depois respondeu. Eu quero que ele nunca mais apareça. Porque a gente já tem mãe. E é só isso que a gente precisa. A psicóloga anotou, em silêncio. A criança havia dito tudo. Mais tarde, Amanda sentou-se com Ana Clara num canto isolado da casa. O vento batia na cortina. A luz fraca da tarde desenhava sombras no chão. Filha, sobre o seu pai. Ana Clara olhou com olhos ansiosos. Você não foi um acidente, Ana. Você foi uma surpresa. Eu não sabia que podia amar alguém tanto até descobrir que você existia. Mas, sim, eu fui enganada. E quando soube que estava grávida, já era tarde. Ele sumiu. Você não quis me contar porque teve vergonha? Tive medo. De que você achasse que foi rejeitada. Ou que tinha menos valor que os seus irmãos. Ana Clara se encolheu no colo da mãe. Eu só queria saber, porque todo mundo tem pai. Amanda a apertou contra o peito. Tem pai que some, tem pai que finge. Mas você tem uma mãe que ficou. E que agora não vai embora nunca mais. No dia seguinte, Danilo apareceu com um novo advogado. Mais agressivo, mais midiático. Levaram à juíza fotos tiradas de Amanda chorando na frente do fórum. Uma filmagem clandestina em que Miguel se afastava da mãe numa caminhada. Tentaram pintar o retrato de uma mulher instável. Mas a psicóloga da vara já tinha relatórios. E os relatos dos filhos. O comportamento da genitora é condizente com traumas documentados. Mas o vínculo materno se reconstrói a olhos vistos. Não há indícios de alienação, mas sim de recuperação emocional. Danilo se irritou. Começou a elevar o tom. Isso é uma perseguição. Essa mulher sumiu. Abandonou as crianças. O juiz pediu ordem. O senhor teve oportunidade de reconstruir laços. Preferiu ameaçar, cercar, atacar. A justiça está aqui para proteger crianças, não para alimentar vinganças. Danilo bateu com a mão na mesa. Amanda manteve-se imóvel. Como uma rocha. Mas por dentro, ela sentia que algo estava prestes a explodir. Na volta para casa, Ana Clara puxou Amanda pela mão. Mãe. Oi, filha. Quando a gente vai poder chamar essa casa de verdade? Amanda se abaixou até ficar na altura dela. Quando a gente puder dormir sem medo, comer sem pressa, e sonhar com amanhã. Então falta pouco. Amanda sorriu. Tá bem perto. Mas naquela mesma noite, do lado de fora, Danilo ligava para alguém. Se a justiça não resolve, a gente resolve. Ela me tirou tudo. Mas eu ainda tenho tempo. Espera só. O que ele planejava, ninguém sabia. Mas o que ele ainda podia causar, era mais do que dor. Era destruição. Era uma sexta-feira comum. O céu limpo, o calor batendo forte no asfalto rachado da rua da escola. Amanda saiu cedo. Tinha uma entrevista às 9h, depois passaria na defensoria para entregar os comprovantes de renda e seguir com o processo de guarda definitiva. João ficou com Dona Lúcia. Miguel e Ana Clara estavam na aula. O dia estava em paz. Mas Amanda já havia aprendido a desconfiar da paz. No portão da escola, às 16h, ela chegou com um crachá pendurado no pescoço e um sorriso que não era só alívio, era orgulho. A entrevista tinha ido bem. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que uma porta estava se abrindo. Mas o que ela não sabia é que outra, muito mais sombria, já havia sido escancarada. Enquanto esperava os filhos saírem, notou um carro estacionado do outro lado da rua. Vidros escuros. Parado há muito tempo. Seu corpo respondeu antes da mente, suor nas mãos, respiração curta, o coração pulando no peito. A campainha tocou. As crianças começaram a sair em fila. Amanda deu um passo à frente. Esticou o pescoço. Ana. Miguel. A menina apareceu primeiro, correndo. Mamãe. Amanda a pegou no colo. Apertou forte. O olhar buscava o irmão. Mas não o viu. Cadê o Miguel? Ana Clara apontou. Ele estava ali na saída dos fundos, com o moço que disse que era seu amigo. Amanda congelou. Que moço? Ele disse que o Miguel podia esperar você no carro, que era surpresa. Que carro? Ana Clara se assustou com o grito da mãe. Amanda olhou para o outro lado da rua. O carro havia desaparecido. Ela gritou. Miguel. Correu para os fundos da escola.
Para a rua lateral. Perguntou aos seguranças. Aos funcionários. Aos outros pais. Alguém viu meu filho? Um menino de 8 anos, camiseta azul, mochila preta. Alguém viu. Mas ninguém viu. Amanda caiu de joelhos. A respiração falhou. O mundo girava. Ana Clara segurava sua mão, assustada. Mãe, ele vai voltar, né? Amanda não respondeu. Pegou o celular com mãos trêmulas. Ligou para Lúcia, para a delegacia, para a defensoria. Foi tudo rápido. Mas parecia uma eternidade. E então, um chamado no WhatsApp. Número desconhecido. Vídeo. Amanda atendeu. Era Danilo. Ele sorria, o rosto coberto pelo capô de um moletom. O fundo era um lugar qualquer, uma parede branca, sem referências. Perdeu alguma coisa. Cadê meu filho? Calma. Ele tá bem. Mas sabe como é? Criança precisa aprender a não ouvir mentiras. Tô só conversando com ele. Pai para filho. Se você encostar um dedo nele. Eu juro por Deus. Você jura muito, Amanda. Jura que é forte. Que é boa mãe. Mas no fundo, é só uma mulher quebrada, achando que pode fugir do passado. Ele é uma criança. Você não tem esse direito. Tenho, sim. Sou pai dele também. Lembra? Tá nos papéis agora. Miguel não é seu filho. Ele nunca foi. E mesmo que fosse, isso aqui não é paternidade. É crime. Danilo sorriu. Então chama a polícia. Vamos ver quem ganha essa briga. Ele desligou. Amanda gritou. Um grito que cortou a rua inteira. Que atravessou os muros da escola. Um grito de animal ferido, de mãe que já não tem mais pele, nem defesa. Só dor. A polícia foi acionada. A escola entrou em alerta. Dona Lúcia chegou correndo com João nos braços. Onde ele tá? Onde ele tá? Amanda tremia. Ele levou Miguel. Mãe, ele levou. A investigação começou imediatamente. Ligaram para todas as delegacias, todos os hospitais. O caso foi tratado como sequestro. A medida protetiva já existia. Era grave. Urgente. Mas Danilo sabia disso. Sabia exatamente o que fazia. E sabia onde esconder. Horas se passaram. O sol desceu. A noite caiu. Amanda ficou sentada no portão da escola até escurecer. Não comia. Não falava. Só olhava para frente, como se pudesse trazê-lo de volta com os olhos. Então, por volta das 22 horas, o portão de casa se abriu devagar. Miguel entrou. Sozinho. Sapato sujo. Rosto vermelho de tanto chorar. Mochila arrastando no chão. Amanda correu até ele, gritando o nome dele como se fosse devolvido da morte. Meu filho! Meu filho! Você tá bem? Onde você tava? Ele chorava, agarrado nela. Ele me deixou numa casa, e depois sumiu. Eu fiquei trancado lá. Mas achei uma janela aberta. Eu saí. Eu vim andando. Eu só queria voltar, mãe. Ela apertava ele com os braços, desesperada. Eu tô aqui. Eu tô aqui agora. Ninguém mais vai te tocar. No dia seguinte, Amanda foi até a delegacia. Registrou o sequestro. Entregou o vídeo. Danilo tornou-se foragido. Um mandado de prisão foi expedido. Miguel entrou para o programa de apoio a vítimas infantis. O processo de guarda foi acelerado. Mas nada apagaria o que aconteceu naquele dia. Miguel passou a dormir no colchão da mãe. Ana Clara chorava mais do que o normal. João chamava pelo irmão durante o sono. E Amanda? Amanda deixou de pedir permissão para ser mãe. Agora, ela era mãe em estado de guerra. Mas também, em estado de amor absoluto. A notícia chegou numa manhã de céu nublado. Amanda estava estendendo roupa no varal improvisado da casa quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz da delegada veio firme, mas humana. Amanda! Danilo foi encontrado. Está preso preventivamente. Ele estava tentando sair do estado com documentos falsos. Amanda não respondeu de imediato. Sentou-se no degrau da porta, o celular no colo. Respirou fundo. Olhou pro céu. Deixou a informação se acomodar no peito, como quem finalmente fecha uma porta, e joga a chave fora. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Na escola, Miguel começava a voltar a sorrir. Ainda dormia mal,
ainda tinha crises de silêncio, mas já pedia suco com gosto de infância e voltava do recreio com cabelo bagunçado. Era um retorno lento, mas visível. Ana Clara colava bilhetes em toda parte, no espelho, na geladeira, na porta do quarto. Mamãe, você venceu. A gente te ama. Agora somos uma equipe. João engatinhava pela casa como se estivesse descobrindo um novo mundo, e talvez estivesse. Um mundo onde a mãe voltava todos os dias. Onde o medo não esperava na porta. A notícia da prisão de Danilo correu pela vizinhança como fogo. Alguns se calaram. Outros se arrependeram de ter julgado. Vera, a antiga vizinha que testemunhou contra Amanda, foi até a casa dela. Pediu desculpas, olhos baixos, sem desculpas prontas. Eu achei que estava ajudando. Mas fui usada. Amanda apenas respondeu. Todo mundo tem medo de mulheres que não quebram da forma certa. Na semana seguinte, a defensoria comunicou a decisão do juiz. Guarda total concedida a Amanda Ribeiro. Medida de proteção prorrogada por tempo indeterminado. Danilo aguardará julgamento preso. Foi quando Amanda, pela primeira vez em muito tempo, parou. Não precisava mais correr. Ela conseguiu um emprego fixo como auxiliar de biblioteca numa escola infantil do bairro. Simples, mas digno. Um recomeço modesto, firme, honesto. Mudou-se com os filhos para uma casinha pequena, de 2 cômodos, mais segura e com pátio nos fundos. Lá, plantou arruda com Dona Lúcia, pendurou desenhos das crianças na parede e colou no espelho do banheiro uma frase que Ana Clara escreveu com canetinha. Aqui mora uma mãe que ficou. Certa noite, Miguel a chamou no quarto. Mãe. Oi, meu amor. Você tá feliz? Ela se sentou na beira da cama. Tô. Mesmo com tudo o que aconteceu? Amanda olhou para ele. Já estava maior. Os olhos mais atentos, mais profundos. Eu tô feliz porque você voltou para mim. Porque a gente sobreviveu junto. Ele assentiu. Fez silêncio. Você tem medo de que eu fique como ele? A pergunta atravessou o coração dela. Amanda o puxou pro colo. Olhou nos olhos. Miguel, você não tem nada dele. Nada. Você tem o seu jeito. Seu coração. Sua coragem. E sua verdade. E se um dia você sentir raiva, tristeza ou dúvida, me fala. Eu não vou fugir de novo. Ele chorou. Pela última vez, com peso. Depois dormiu abraçado nela, respirando calmo. Ana Clara passou a escrever um jornal da casa. Folhas de caderno coladas na parede com títulos como notícias boas do dia e coisas engraçadas que João fez. Amanda lia tudo antes de dormir. Era sua oração. João aprendeu a dizer mamãe com clareza. Dizia toda hora. Era quase música. Num domingo qualquer, Amanda foi até a varanda da frente, sentou-se com um café e viu os 3 filhos brincando juntos com um carrinho velho. Lá fora, o mundo seguia duro. Mas dentro, ela sentia que, finalmente, estava em casa. Não na casa de tijolos, mas na casa que carregava no peito. 5 anos se passaram. Miguel tem agora 13 anos. Usa óculos, gosta de livros, desenha com mais técnica e menos dor. Ana Clara, com 13 também, sonha em ser jornalista ou professora. João tem quase 7, e vive correndo, perguntando tudo, como se fosse novo no mundo a cada dia. A casa continua modesta, mas agora tem um muro com pintura feita por eles, um sol, 4 pessoas de mãos dadas, e a frase que virou o mantra da família. A gente ficou. Naquela manhã de sábado, Amanda organizava as caixas do armário. Eram velhas, cheias de coisas que ela guardava desde antes da fuga. Cartas, exames, fotos, recortes de jornal, papéis amarelados pelo tempo. Chamou os filhos até a sala. Acho que chegou a hora de vocês conhecerem tudo. Eles se sentaram no chão, lado a lado. Essa aqui, ela mostrou, é a carta que deixei para o Miguel. Foi a única coisa que me deu força quando eu estava longe. Miguel pegou, releu. Já tinha lido outras vezes, mas agora era diferente. Era com o coração mais velho. Mãe, eu entendo tudo hoje. E eu quero te pedir desculpa. Amanda franziu a testa, surpresa. Desculpa por quê? Por ter sentido raiva. Por ter achado que você tinha me deixado. Ela pegou a mão dele. Sentir raiva é parte do amor, filho. Eu também senti raiva de mim mesma. O importante é o que a gente faz depois da dor. E você me perdoou com o coração de um homem. Ana Clara tirou da caixa um desenho antigo,
ela com vestido de princesa e Amanda usando uma capa. Você era minha heroína, mesmo quando sumiu. Amanda riu, com os olhos cheios. Eu não fui heroína, filha. Eu fui só uma mulher com medo, e amor demais. Ana respondeu, séria. Amor demais é o que salva a gente. João, curioso, puxava tudo das caixas. Mãe, isso aqui o que é? Era o crachá antigo do abrigo, onde Amanda viveu nos primeiros meses ao voltar dos Estados Unidos. Ela olhou para ele com carinho. Foi um lugar onde eu me escondi até poder ser sua mãe de novo. Ele sorriu. Ainda bem que você voltou. Eu prometi que ia voltar. E mãe que promete, cumpre. À tarde, eles fizeram um bolo simples. Miguel decorou com cobertura de chocolate e torta. Ana Clara escreveu Nossa Casa com granulado. João colou um desenho na parede, um coração gigante com 4 nomes dentro. Antes de dormir, Amanda pegou seu antigo diário. Abriu na última página. Escreveu. Ficar foi mais difícil que fugir. Ficar exigiu coragem, verdade e um amor que às vezes sangrou. Mas foi aqui que eu me reencontrei. Com eles. Comigo. Com tudo o que eu pensei ter perdido. Nada ficou para trás. Tudo o que importa, ficou em mim. Fechou o caderno. Apagou a luz. E sorriu no escuro. Ali, no quarto simples de paredes descascadas, 4 corações batiam juntos. E estavam seguros. Juntos. Inteiros. Porque o que ficou para trás, agora era só história. E o que ficou de verdade, era o amor. Ficamos por aqui. Se gostou dessa história, peço que deixe seu like para que possamos continuar trazendo outras histórias como essa. Até logo!